Olá pessoal, tudo bem? Já estão aí me ouvindo? Quando vocês começarem a me ouvir, mandem aí uma mensagenzinha no chat para eu ter certeza de que vocês estão ouvindo. Ok, maravilha. Então vamos lá. Vamos tratar aí de alguns assuntos. Quero começar sabendo se tem alguma sugestão aí de vocês de algum assunto para tratar, mas eu, na minha opinião, acho que hoje a gente poderia falar um pouquinho sobre parte especial, né? Alguns crimes da parte especial nessa nossa aulinha ao vivo aqui na primeira aula, né? A última do ano passado. A gente tratou de pontos de parte geral. Eu acho que hoje a gente poderia tratar de alguns pontos de parte especial. Eu acho que é ideal, né? Vocês estão assistindo às aulas de parte especial, o pessoal do presencial e o pessoal do online tendo acesso. Então, talvez tratar de alguns pontos aí de parte especial hoje fosse o ideal. Estou só ajustando aqui porque eu não estava conseguindo ver direito o chat, mas agora eu tô conseguindo ver. Beleza. Estou vendo aí, já somos 55 pessoas, legal, quero desejar aí a todos um feliz 2015. Espero que tenham ido bem de passagem de ano, com os familiares de vocês. Acompanhei aí a festa de vários pelas fotos do Instagram e aqui do Facebook. Espero que tenha corrido tudo bem e que esse ano de 2015 seja um ano de realizações, a começar pela aprovação no exame. Então, acho que assim, dia 11 já é um dia emblemático, né? O começo do ano já começando com um grande desafio, e acho que isso é legal, é bom. Começa bem o ano, começa agitado, e eu tenho certeza absoluta da aprovação de todos vocês lá na prova. É só pensar que hoje, dia 2, são agora 6h40, é um sol espetacular ainda aqui fora, e vocês estão aí assistindo a aula. Então é óbvio, esse bate-papo aqui, que não dá para chamar muito bem isso de aula, né? Mas isso já é um sinal que vocês estão correndo atrás e se esforçando para conseguir a aprovação de vocês. Muito bem. Eu acho que a gente podia começar batendo um papo aí sobre parte especial, e eu queria começar com vocês lá nos crimes contra a dignidade sexual. São crimes que caem com muita frequência na prova e por isso são crimes que exigem sempre algum cuidado, alguma cautela maior lá na hora de realizar a prova. Quando a gente fala nos crimes contra a dignidade sexual, o primeiro deles é o estupro, lá no artigo 213 do Código Penal, que é um crime muito simples de entender. Conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso praticado com alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, o agente, seja ele homem ou mulher, é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar, usa de violência ou de grave ameaça, e usando de violência ou de grave ameaça, ele começa, então, ele exige, então, ele obtém, então, dessa pessoa a prática de um ato sexual, que pode ser tanto a conjunção carnal, quanto qualquer outro ato libidinoso. Sexo anal, masturbação, sexo oral, até o beijo lascivo, aquele beijo envolvente, aquele beijo que causa excitação. Seja qual for o tipo de ato libidinoso, ou a conjunção carnal, que é a penetração do pênis no canal vaginal, isso caracteriza estupro quando obtido mediante violência ou grave ameaça. O que é importante lembrar é que o estupro é, na doutrina brasileira, um crime de natureza material. E isso faz com que se exija um resultado para a consumação do crime. Esse resultado é efetivamente a prática do ato sexual. Ele usa a violência ou a grave ameaça como meio de constrangimento e obtém, assim, a prática de um ato sexual. Quando pratica o ato sexual, a consumação do crime ocorre. Então, o estupro é um crime de natureza material
que depende efetivamente da prática do ato sexual para sua caracterização na modalidade consumada. Ah, então ele admite tentativa? Claro, a tentativa é absolutamente possível. Imagine, por exemplo, alguém que use violência ou grave ameaça contra a vítima para obter uma conjunção carnal, mas que no momento em que ele vai penetrar o pênis no canal vaginal, uma circunstância alheia impede. A polícia chega, a vítima consegue correr, grita por socorro e alguém então presta socorro a ela. Ou seja, ele usa violência ou grave ameaça, mas não consegue, por circunstâncias alheias à vontade dele, praticar o ato sexual. Isso caracteriza, evidentemente, a possibilidade de tentativa. Então, a tentativa do crime sexual, a tentativa do crime de estupro, é absolutamente possível. Ela é absolutamente possível nessa circunstância em que ele utiliza a violência ou a grave ameaça, mas não chega a praticar o ato sexual. Ok? Estou vendo aí a Bianca falando que chegou agora. O pessoal já está avisando ela aí que começou agora há pouco. Eu estou falando sobre estupro, Bianca. Só antes felicitei aí o ano novo para os alunos. Então vamos lá. Então, o estupro pode ser praticado por qualquer pessoa contra qualquer pessoa e é um crime de natureza material. Consumação no momento em que é praticado o ato sexual. Felipe, precisa ejacular, precisa penetrar o pênis inteiro no caso da conjunção carnal ou do sexo anal? Não precisa de nada disso. Iniciou o ato sexual, o crime está consumado. Tentativa possível, claro, obviamente. Desistência voluntária possível também. Se ele voluntariamente, antes do ato sexual, iniciou a violência, iniciou a grave ameaça, mas antes do ato sexual ele desistiu, a desistência voluntária é absolutamente possível. Então, o estupro é um crime doloso, praticado contra qualquer pessoa, por qualquer pessoa, de natureza material, que depende efetivamente do ato sexual para que a consumação aconteça. Admite tentativa, desistência voluntária e etc. A competência é da vara criminal comum, a pena de 6 a 10 anos, o procedimento é ordinário e ele é crime hediondo. Então, o estupro, mesmo na modalidade simples do caput do artigo, é considerado como crime hediondo. Se você olhar o parágrafo 1º do artigo 213, você vai ver que o crime de estupro é qualificado no parágrafo 1º em duas situações. Pela idade da vítima, se a vítima era menor de 18, maior de 14, então a vítima entre 14 e 18 anos, é óbvio, pessoal, tem que ter violência, tem que ter grave ameaça. Transar com maiores de 14 anos é lícito. Então é óbvio que quando ele fala que o estupro é qualificado quando a vítima é menor de 14, maior de 18, o que ele está te dizendo é: houve violência, houve grave ameaça, mas a vítima era alguém menor de 18, maior de 14, claro. A segunda qualificadora colocada ali é a lesão corporal de natureza grave. Então, se resulta em lesão corporal de natureza grave, aquelas que estão lá no 129, parágrafo 1º ou 2º, o estupro é qualificado. Vejam, são duas qualificadoras alternativas. Portanto, de um lado, menor de 18, maior de 14, do outro lado, a lesão corporal de natureza grave. Isso significa dizer que se ocorrer a lesão corporal de natureza grave numa pessoa de 30 anos que foi estuprada, é qualificado. É qualificado. Se ocorrer a lesão corporal grave, ou se a vítima tiver entre 18 e 14 anos, ocorre a qualificadora. Felipe, e se for as duas coisas? Ela tinha 15 anos e sofreu lesão grave. Ela, que eu digo vítima, né? Pode ser homem ou mulher. Ela tinha 14 anos e sofreu lesão grave. Como é que fica essa situação? Não muda nada. É o parágrafo 1º do artigo. Então, o fato dela sofrer a lesão grave sendo menor de 18, maior de 14, não altera absolutamente nada. Ele responderá como se tivesse praticado esse crime com uma qualificadora só. Felipe, já que está sobrando uma qualificadora, posso usar a outra na dosimetria da pena? Pode usar a outra na dosimetria da pena, sem nenhum problema, ok? Então, se tiver sobrando uma qualificadora, você deixa uma como qualificadora e a outra você coloca lá. Estou vendo aqui uma pergunta da Patrícia. Professor, se o homem broxar, é tratado como tentativa? É, tentativa, claro. A impotência é condição alheia à vontade dele. E sendo condição alheia à vontade dele, obviamente que isso caracteriza a tentativa. Já caiu, inclusive, numa prova
Tá dando uma travada aqui, né, pessoal? Tô vendo aqui. Mas eu acho que voltou, né? Voltou. Então vejam só, se o homem tiver uma impotência, isso caracteriza, obviamente, a tentativa. Eu vi aqui que travou, pessoal, então eu estou voltando no que eu estava falando, ok? Estou voltando para o momento antes de ter travado. Eu acho que ele já está voltando aí a imagem para vocês. Isso, ok. Então vamos lá. Então, pessoal, essa questão do homem que tem a impotência sexual, isso caracteriza a tentativa, claro. Então, é uma questão que já caiu, inclusive, na prova de primeira fase. Caiu uma questão que dizia que o cara usou a violência ou a grave ameaça. Quando ele usou a violência ou a grave ameaça contra a vítima, ele teve uma impotência e não conseguiu concretizar o ato sexual. Como ele teve a impotência e não conseguiu concretizar o ato sexual, isso caracterizou para ele tentativa. Isso caracterizou para ele a tentativa da prática do crime. Então isso é o que a gente tem, como possibilidade aí, respondendo a pergunta da Patrícia, de tentativa nessas situações. Tem alguém perguntando aqui se as duas qualificadoras não caracterizariam bis in idem. Não, né? Óbvio que não. Bis in idem se caracteriza quando um mesmo elemento é usado duas vezes para configurar uma punição ou para configurar um crime qualquer. Então, se a gente não está diante disso, se a gente está diante de um elemento só que foi utilizado dessa forma, isso não tem problema nenhum para caracterizar as duas qualificadoras. Tá travado, pessoal? Vocês estão ouvindo? Beleza, então vamos lá. Então vejam só, essas hipóteses, então, são as hipóteses lá do estupro. Voltando aqui na qualificadora, a vítima é menor de 18, maior de 14 ou sofre lesão grave. Se acontecer as duas coisas, uma qualificadora só. Qualifica uma vez só. A pena passa a ser aquela pena qualificada e eu posso usar a outra na dosimetria da pena, ok? Na dosimetria da pena. E o parágrafo 2º traz como qualificadora a morte. Se a vítima morrer, isso qualifica o estupro. É claro que essa morte é culposa, ele não tem o dolo de homicídio. Se ele tiver o dolo de homicídio e de estupro, isso caracteriza concurso de crimes entre o homicídio e o estupro, ok?